Oi, pessoal do sexto ano A, tudo bem com vocês? Hoje eu estou de volta para dar continuidade aos nossos conteúdos de ciências da nossa apostila 3 do capítulo 17 da célula ao organismo, das páginas 299 a 308. Teoria celular, página 300. O termo célula foi usado pela primeira vez em 1665 pelo cientista inglês Robert Koch para se referir aos pequenos buracos, células, que ele observou em um pedaço de cortiça ao microscópio. Cortiça, casca de árvore composta de células mortas utilizada na fabricação de rolhas e materiais isolantes. Desenho feito por Robert, publicado em seu livro Micrografia 1665, mostrando as células do pedaço de cortiça observado ao microscópio. A palavra célula, do latim cella, significa pequeno compartimento. Tá vendo aqui, ó, olhando no microscópio, aquela cortiça, aquilo que a gente usa para a fabricação de rolhas, de garrafas. Se a gente olhar no microscópio, aquilo lá, a gente vai ver esse tipo de partícula aqui, esse tipo de célula com esses buraquinhos, que são os compartimentos. Depois das observações pioneiras de Koch, outros pesquisadores, ao analisar materiais ao microscópio, perceberam em diversos tipos de tecido animal e vegetal estruturas semelhantes às células descritas pelo cientista inglês. A observação de que os seres vivos estudados até aquele momento eram constituídos de células levou Feldman e Schulman, pronuncia-se Scheijan e Chavan, dois cientistas alemães, a propor em 1838 a seguinte teoria celular. Células são as partes elementares dos organismos. Elas são semelhantes no geral, mas diferentes em forma e função. A essência da vida e a formação das células. Daqui a pouco nós vamos ver detalhadamente como que é uma célula, tá bem? Por isso que eu não vou falar nada agora, não vou explicar essa parte. A teoria celular foi apropriada por outros cientistas ao longo do tempo. Em 1878, o biólogo alemão Walter Flemming, utilizando técnicas de microscopia mais avançadas que permitiram melhor visualização das estruturas, conseguiu evidências para concluir que uma célula só pode surgir de outra célula pré-existente, que se dividirá em outras. Essa constatação reforçou as ideias de Pasteur, pesquisador que contestou a teoria da abiogenese, como estudamos no módulo 1. Então, aqui, nessa época, eles viam pelos microscópios, só que eles não eram tão evoluídos. Quando o Walter aqui já conseguiu analisar essas células através de um microscópio mais avançado, ele usou outra definição. Ele conseguiu ver outras coisas que aqui ainda não eram vistas.
Teoria celular, página 300, comentários importantes. Então, eu vou comentar sobre a teoria celular. Isso aqui eu iria falar, mas eu achei bom deixar escrito. Por quê? Porque na hora de estudar, às vezes vocês lendo, vocês conseguem observar mais. Então, a minha parte de comentário, eu escrevi esses comentários, tá bem? A teoria celular é uma das grandes teorias da biologia, por seu caráter unificador. Ela demorou praticamente 200 anos para ser concebida da forma como a conhecemos hoje. Essa demora se deu por causa das limitações tecnológicas no campo da microscopia e das mudanças paradigma, dificuldades que foram sendo superadas aos poucos ao longo do tempo e com a contribuição de diversos pesquisadores. Então, ela tinha limitações devido a quê? Ao campo da microscopia, que é os microscópicos, tá? Que daria para se... Antigamente, eles não eram tão avançados que nem hoje. Então, antigamente, eles não conseguiam analisar as substâncias de forma que elas são analisadas hoje. No século XIX, época em que a teoria celular foi proposta, e muitos cientistas ainda acreditavam na abiogenese, era difícil admitir que a célula poderia ser a unidade funcional de todos os seres vivos. Além disso, os microscópios e as técnicas de microscopia não eram tão avançadas, o que dificultava o estudo das estruturas invisíveis a olho nu. Então, quer dizer, nessa época, a teoria celular, eles ainda não acreditavam nessa teoria celular, certo? De que, qual que era a teoria celular? Essa aqui, ó, que as células pré-existentes se dividiria em outras. Por que eles não acreditavam ainda nessa época? Devido a esse campo da microscopia, que eles não conseguiam visualizar as coisas direito, e porque eles ainda não acreditavam na biogenese, que a gente estudou lá no módulo 1, certo? Então, além desses microscópios não serem tão avançados, também tinha dificuldade para observar essas estruturas a olho nu. Isso só foi concebido devido ao avanço de quem? Dos microscópios. Observação. Abiogenese ou abiogenese, do grego abiogenesis, origem não biológica, designa, de modo geral, o estudo sobre a origem da vida a partir da matéria não viva, tá? Que era o que eles acreditavam antigamente. Teoria celular, página 301. Olho vivo, modelos. Já estudamos que a hipótese, depois de formulada, deve ser testada por meio de experimentos e observações, que permitem confirmá-la ou refutá-la, de modo a prosseguir com suas explicações ou buscar hipóteses alternativas. Se essa hipótese for apoiada por diferentes evidências e dados, ela poderá ser incorporada na formulação de uma teoria. O procedimento científico permite prever resultados em experimentações e observações sobre determinado fenômeno. Por vezes, os cientistas utilizam modelos que reproduzem, pelo menos em parte, o fenômeno estudado. O modelo portanto, também pode representar uma ideia ou simular um fenômeno. Por exemplo, o modelo da célula pode ajudar a entender a estrutura celular, evidenciando o formato da célula e seus componentes. Sempre que possível, ao elaborar um modelo, é preciso atentar para a escala usada, representando os elementos proporcionalmente entre si. Então, aqui a gente tem um modelo de uma célula. Quando os
cientistas estudam as células, por exemplo, que é o que a gente está falando aqui, eles montam esses modelos. E essas figuras que eles colocam aqui, elas têm que estar num tamanho proporcional à sua realidade. Modelo de uma célula. Nesse modelo, as estruturas não foram representadas em escalas proporcional de tamanhos e as cores não correspondem à coloração real dos elementos. Então, aqui, ela não está de forma adequada como deveria ser. Por quê? Porque os modelos têm que estar numa escala proporcional, cada um, e geralmente as cores, tá? A coloração, ela é parecida, eles procuram fazer o mais próximo da realidade possível. Mas aqui a gente tem uma estrutura de uma célula que a gente vai começar a estudar ela detalhadamente já já. A organização da célula. Então, vamos lá. A maioria das células tem 3 partes funcionais. A membrana plasmática, o citoplasma e o núcleo. Existem também células que não possuem núcleo, como é o caso das bactérias e as cianobactérias, organismos unicelulares cujo material científico fica espalhado no citoplasma. O que são as cianobactérias? São micro-organismos unicelular capazes de realizar a fotossíntese. Acredita-se que são responsáveis pela produção de boa parte do gás oxigênio presente na atmosfera. Aqui a gente tem a figura A, tá certo? Que ele está mostrando, tá? Ó, aqui um músculo liso, aqui a uretra, tá certo? Aqui ele já detalhou algumas coisas. Tá vendo esse músculo liso? Tá aqui, ó, ele detalhou. Ele é formado por quê? Ó, por fibra, célula, muscular física. Tá vendo? Ó, a gente tem o núcleo, que tá vendo a célulazinha aqui, ó. E essa parte aqui ele detalhou, tá vendo? Ó, ele aumentou. Aqui a gente tem o núcleo e essa aqui é a membrana, o quê? Plasmática, certo? Então, aqui ele mostrou o que é a membrana plasmática, que é isso aqui, tá certo? A gente tem o citoplasma, que é essa outra parte aqui, e a gente tem o núcleo, tá? Cores, fantasia, elementos, força de propagação, tá? Então, aqui ele quis mostrar em maiores dimensões o que é uma membrana plasmática, tá vendo? Ó, ele mostra essa membranazinha aqui, o citoplasma, que é que nem essa veinha aqui, quando ela é aberta, e que dentro dela a gente tem quem? O núcleo, tá certo? Então, isso aqui, ele tirou as 3 partes fundamentais de uma célula. Organização celular, página 312. Em A, o tecido muscular liso na bexiga urinária, este tecido é formado por inúmeras fibras, células musculares lisas, cada uma delas com núcleo citoplasma e membrana plasmática, que é isso aqui, ó, tá? Ó, o tecido muscular liso na bexiga, tá aqui. Esse aqui é o tecido muscular liso na bexiga. Esse tecido muscular liso, ele é composto dessa forma aqui dentro da nossa bexiga, tá bom? A B, que é essa figura aqui, ó, é a cianobactéria, organismo unicelular, anucleado, ou seja, sem núcleo, tá? Anucleado quer dizer o quê? Que ele não tem núcleo. Então, quer dizer o quê? Ó, aqui a gente tem uma cianobactéria. Essa cianobactéria é formada por essa partezinha aqui, que tá vendo? Ó, que nem esse cordãozinho, que a gente chama do quê? De material genético. Essa partezinha amarela aqui é a camada gelatinosa,
Esses pontinhos que a gente tem aqui são a membrana plasmática. Depois a gente tem esse verdinho que é o citoplasma e temos essa outra parte aqui mais fininha que é a parede celular, tá bem? Então aqui a gente tem as partes que formam a cianobactéria e ela não tem núcleo, ao contrário daqui, tá vendo? Ó, aqui tem um núcleo, tá? Então essa cianobactéria, ela é o quê? Anucleado, quer dizer o quê? Que não tem núcleo. Além dessas três partes principais, as células podem apresentar outras estruturas, chamadas organelas, que variam conforme o tipo de célula, animal, vegetal ou bacteriana, e as diferentes funções que desempenham. Então, a gente viu aqui a parte do tecido muscular liso da bexiga, tá certo? Urinária, que é esse aqui, e que ela é formada por fibra muscular lisa, por citoplasma, por núcleo e por membrana plasmática. Nós vimos uma cianobactéria, que ela é formada por um material genético, camada gelatinosa, membrana plasmática, o citoplasma e a parede celular. E a gente também tem as organelas, que também podem, varia de acordo com o quê? Com o tipo de célula. Saiba mais, página 303. Microscópios, que é tão importante para o estudo dos cientistas. Em qualquer tipo de análise, o microscópio é a parte mais fundamental, porque é onde eles conseguem ver as células com detalhes, tá? Separar cada gene que tem, cada célulazinha que tem dentro de uma única célula. Então, vamos falar um pouquinho sobre ele. A descoberta e o início do estudo das células foram possíveis no final do século XVI, graças ao desenvolvimento de microscópios, aparelhos dotados de lentes que ampliam a imagem de um objeto. Até o início do século XX, os microscópios ópticos eram os únicos aparelhos que utilizavam luz para iluminar o objeto observado, gerando assim uma imagem aumentada. Os microscópios ópticos modernos são capazes de ampliar até cerca de 1000 vezes uma imagem. Então, imagina um lápis e imagina esse lápis ampliado 1000 vezes, tá? A imagem dele. Quer dizer que a gente ia conseguir ver detalhes que a olho nu ou num microscópio comum a gente não consegue ver. Desde sua criação, os microscópios ópticos foram aperfeiçoados, mas eles mantêm essencialmente as mesmas partes do primeiro aparelho. As fotografias geradas a partir das imagens obtidas por esses aparelhos são denominadas fotomicrografias. Então, se tira uma foto do microscópio, a gente tem essa fotomicografias. Em 1939, um novo tipo de microscópio foi desenvolvido, o microscópio eletrônico, capaz de aumentar até 1 milhão de vezes. Quantas vezes que aumentava aqui? 1000. E agora aqui já aumenta o quê? 1 milhão. Observa o exemplo que eu dei aqui do lapisinho, a gente aumentando a imagem dele em 1000 vezes. Imagine a gente aumentando essa mesma imagem do lápis em 1 milhão de vezes, permitindo a observação de mais estruturas das células. As fotografias produzidas a partir das imagens obtidas por esses microscópios são chamadas eletromicrografias. Por quê? Porque são os microscópios eletrônicos. Representação esquematizada de microscópio
óptico, o trajeto da luz está indicado pelas setas amarelas. Então, aqui no microscópio óptico, que é esse aqui que aumenta só cerca de 1000 vezes, tá? A gente tem aqui, ó, um espelho, a gente tem a luz, temos a lâmina, temos o objeto, que o objetiva e a ocular. A luz bate aqui, ó, no espelho. A luz que a gente tem reflete no espelho. Esse espelho projeta a luz para a lâmina. Essa lâmina projeta aqui essa luz para a objetiva, que a gente vai ver aqui no ocular. Isso tudo vai aumentando quantas vezes? 1000 vezes. E se ele for eletrônico, aumenta o quê? 1 milhão de vezes. Microscópio eletrônico que possibilita a visualização em 3 dimensões. Então, aqui a gente tem o microscópio eletrônico e aqui a gente está produzindo a imagem em 3 dimensões, tá bem? Vocês observaram que agora tudo fica mais fácil porque eles colocam aqui os objetos e conseguem projetar eles em 3 dimensões para que eles consigam analisar isso, tá? Em dimensões diferentes. Se quer ver um detalhe maiorzinho, alguma outra coisa, é que nem ultrassom para ver o neném. Antigamente, a gente pegava os ultrassons para ver os nenéns, a gente não conseguia entender direito aquele ultrassom. Hoje em dia, ele é tão detalhado que a gente consegue ver até os dedinhos, já consegue ver as partes minúsculas do neném dentro da barriga. Bom, pessoal, para o nosso capítulo não ficar muito extenso, eu vou dar uma paradinha por aqui, mas já já eu volto com a continuação dessa explicação, tá bem? Então, até daqui a pouco, pessoal. Tchau!